Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Aqui é o Felipe Alves, DBA. Estamos aqui hoje com mais um vídeo sobre Oracle. E hoje nós iremos falar aí sobre o Oracle Transportable Tablespace. Beleza? Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Ajuda a fortalecer esse conteúdo. Aciona o sininho, né? Curte, comenta, compartilha, para fazer com que esse conteúdo aí chegue ao máximo de pessoas possíveis. Beleza? Conto com a colaboração de vocês aí. Então a gente vai falar sobre Oracle Transportable Tablespace. Hoje especificamente vamos estar falando entre cross-platforms, né? Vocês podem ouvir muito esse termo aí. Ou seja, os SGBDs vão estar instalados em sistemas operacionais diferentes, tá? Recentemente eu lancei um vídeo aí onde eu falo desse Transportable Tablespace, só que entre SGBDs instalados no mesmo sistema operacional. Hoje a gente vai estar fazendo aí o cenário onde os sistemas operacionais são diferentes, certo? Então, vou estar mostrando aí o passo a passo para vocês do que tem que ser feito nesse cenário. Beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos aqui então para a nossa demonstração, tá bom? Tenho aqui, né, a sequência de passos que eu vou estar utilizando aqui para todo o processo, toda a demonstração do vídeo, tá? Vai estar disponível para vocês um link na descrição, tá bom? E tenho aqui as conexões do meu banco Linux, tá bom? E do meu banco Windows, tá? Já explico para vocês aqui contextualizando os ambientes, tá? Então vamos lá, né? Primeiro contextualizar, tá? Contextualizar o nosso vídeo. Então a gente vai estar falando do Oracle Transportable Tablespace, tá? Aí eu coloquei aqui cross-platform. Ou seja, os SGBDs aqui, pessoal, vão estar instalados em sistemas operacionais diferentes, tá? Então, o termo que se usa aí é o cross-platforms, né? Entre plataformas. Bom, e o ambiente, né? Como é que a gente vai estar lidando aqui? O origem é um Windows 2019, tá? O SGBD instalado no Windows 2019, certo? Eu baixei uma versão aquela só de utilização que você tem uma certa quantidade de dias, a versão de avaliação, certo? E o meu destino vai ser um Oracle Linux 18. Ou seja, pessoal, eu vou estar saindo do Windows e levando a minha Tablespace para o Linux. Beleza? Então, se atente aí, a origem e destino, tá? Os SGBDs, pessoal, são Oracle 19C, certo? 19.3, para ser mais específico, tá? Tem que ser a mesma, no caso que eu estou fazendo entre as mesmas versões também. Ambos estão no Enterprise Edition, tá? Não precisa ser Enterprise, pode ser Standard. Esse recurso funciona no Standard também, tá? Mas eu instalo em Enterprise, né? Força do hábito aqui, tá? Mas pode ser Standard também, tá? Ambos os bancos são single instance com multi-tenant, tá? CDB e PDB, beleza? Qual que é a diferença aí se eu não tiver com CDB, pessoal? Se eu não tiver com multi-tenant? Você vai fazer isso na sua instância normal, tá? Sem problema nenhum, beleza? Então a diferença aqui é que eu vou estar executando tudo dentro do meu PDB, tá? Vocês vão ver que eu vou estar logando aí dentro do PDB e fazendo todos os processos dentro do PDB. Se você não tiver, você vai estar dentro da sua instância normal, tá? Que versão que se aplica esse processo? Tá? Versão 11 ou superior. Na verdade, esse recurso surgiu no 10, tá, pessoal? Mas se você ainda tiver no 10 aí, tem um problema, tá? Já migra esse negócio aí para o mínimo para o 12, tá? Nem recomendo você ir para o 11, vai para o 12. Tem que ver se as aplicações são homologadas e tudo mais, tá? Se der, vai para o 19, tá? Valida a sua licença aí, vê se é possível e tudo mais, tá? Por isso que eu coloquei 11G ou superior. Beleza. Esse é o contexto aqui do nosso vídeo, tá, pessoal? Mas aí, o que é o Transportable Tablespace, tá? O Transportable Tablespace é um recurso, né, que permite que eu mova um conjunto de tablespaces de um banco de dados para o outro, tá? Ao invés de eu levar o banco inteiro, eu posso levar só a tablespace. E o Transportable Tablespace me permite fazer essa movimentação de uma tablespace específica entre bancos de dados, tá? Então esse é o objetivo aí do Transportable Tablespace, beleza? Existem algumas limitações, tá bom? Eu listei algumas delas aqui, todas as limitações, eu listei algumas delas, e as que são mais relevantes, digamos assim. Não todas são, mas as que impactam no geral todos, né, os bancos aí são esses. Aqui eu deixei uma referência com todas as limitações que tem, tá? Mas vamos lá, né? Das que eu pontuei. Systems sysaugs não pode ser feito transportable, tá? É básico, né? Porque são as tablespaces de sistema. O char set tem que ser o mesmo entre origem e destino, tá?
Essa é uma das coisas que a gente vai validar ali, inclusive, tá bom? Então precisa ter o character set, tá bom? Objetos que estão em outras tablespaces não são levados, né? Se não houver dependência, eu vou estar ilustrando melhor essa questão para vocês ali quando a gente for fazer essa validação, tá? Se você tiver objetos ali perdidos do seu esquema principal em um outro tablespace que não tem nenhuma correlação, né, que não tem nenhuma dependência entre os outros objetos, pode ser que ele fique para trás. Se ele ficar para trás, pode ser problemático para a sua aplicação depois, tá? Então, observar isso aí também. Vou estar entrando em detalhes mais para frente. E o destino não pode ter uma tablespace com o mesmo nome, tá? É o nome que você vai, da tablespace que você vai levar, o destino não pode ter o mesmo nome. Aí, no caso, né, se for não CDB, aí, né, você vai observar se existe uma tablespace lá no destino. Se houver, você pode fazer um remap ou renomear a tablespace, tá? Se for CDB, você tem que observar se você vai estar levando para o mesmo PDB, tá? Se for PDBs diferentes, podem ter a mesma tablespace com o mesmo nome, tá? Se for o mesmo PDB, você vai ter que fazer lá o rename, tá bom? Ou o remap, beleza? Então, são os detalhes aí de algumas limitações, tá? Antes da gente continuar, pessoal, deixa eu mostrar aqui, né, as conexões dos ambientes, tá? Aqui eu estou com o meu banco Linux, tá? Que é o destino, tá? Estou com duas conexões aqui, uma no home e a outra aqui com o banco, tá? Percebam, né? A versão aqui é 19.3, eu tenho um banco, um CDB chamado CDB02 e tem aqui os meus PDBs, tá? O PDB que eu vou estar manipulando é esse PDB01, tá? Que é onde eu vou estar trazendo a tablespace, tá? E aí eu tenho a minha máquina origem, que é essa máquina Windows aqui, ó, que eu criei para essa demonstração, tá? Então aqui, ó, perceba aqui, né? Tá aqui, ó, Windows origem, Linux destino, tá? E aí a minha máquina Windows tem aqui o banco também instalado, ó, 19.3. Aqui o meu CDB chama-se CDB Win, certo? E o PDB aqui é um PDB chamado PDB0, tá? É nele que estão as minhas tablespaces que eu vou levar lá para o Linux, tá bom? Então, novamente, Windows origem, Linux destino. Tá, pessoal? Eu vou estar alternando na tela aqui entre um e outro, tá? Não se percam, presta atenção aí. Fica de olho. Beleza. Vamos agora para, de fato, fazer toda a execução, tá? Eu dividi aqui a nossa demonstração em duas partes. A primeira, a parte de checagem, e a segunda parte é a parte de fato de execução, tá bom? A parte de checagem, pessoal, nada mais é do que eu fazendo todas as validações para para ver se eu posso fazer essa movimentação, tá? Tem pontos aqui que podem ter impacto, tá? E que se não tiver da maneira correta ou se você não observar, pode gerar problemas depois, tá? Ou para não poder, ao ponto de não poder fazer, ou ao ponto de ter problemas depois de ter feito, tá? Então, essa parte da checagem é justamente para a gente, né, não esquecer de nada aí. Beleza? Então, bora lá. Vamos para a parte 1, checagem, depois a parte 2, execução de fato. Então, vamos lá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui na parte de checagem, pessoal, é checar a plataforma, né? Origem e destino, tá? Aqui eu vou fazer essa consulta aqui, tanto no origem quanto no destino. Já vou fazer aqui no Linux, ó. Perceba que o Linux é a minha plataforma CDB, ou plataforma Linux 64-bit, tá bom? E aqui eu tenho todas as plataformas suportadas aqui nesse cara. Essa consulta aqui, vamos lá, né? Consulta da plataforma eu estou fazendo na Vedola Database e a consulta para ver os sistemas operacionais suportados aqui, ó, Vedola Transportable Platform, tá? Duas coisas precisam ser observadas, tá, pessoal? Tanto, né, a plataforma, né? Se você está vindo aqui para o Linux, né? E tal, aqui no caso Linux x86 64-bits, é o ID 13, né? Então 13 é esse cara aqui, ó, certo? E você tem que observar também o engine, tá, pessoal? O engine é que basicamente vai ter mais impacto, tá? Vamos ver aqui. Vou executar aqui no meu destino, executei no meu destino. Vou executar aqui no Windows, tá? Vou copiar aqui. Vou copiar aqui e vou executar. Perceba aqui, deixa eu executar outra consulta também, para ficar mais fácil aqui para visualizar. Perceba que a plataforma do Windows é de ID 12, né? De ID 12,
certo? ID 12. Então, ID 12 aqui, esse cara. Tá? E o do Linux é o 13. Ó. Mas perceba que eles estão no mesmo engine. Tá? Então, basicamente, essa questão de você movimentar entre plataformas é por conta desse engine aqui. Tá, pessoal? O que é esse engine? Não vou entrar em muitos detalhes, vou falar bem superficial aqui, tá, pessoal? É a ordem de armazenamento dos bits, digamos assim. Tá? Cada plataforma, cada sistema operacional faz de uma forma, perceba. Ó. IBM faz Big, tem esse Microsoft que faz Little, e aí vocês percebem que tem o Big e o Little Engine. Tá? Então você tem que observar se o origem e o destino divergem no seu engine. Tá? Porque é basicamente isso que impacta na hora de a gente levar esse cara para o outro lado. Tá? Então, existem as diferenças, né, entre a ordem quando é big, a ordem de armazenamento dos bits quando é big e quando é little. Tá? Então, você tem que observar isso aqui. Tá? Se você quer saber mais detalhes aí, pessoal, dá uma pesquisada aí sobre o little e o big engine. Tá bom? Mas é isso que você tem que observar aqui quando for fazer essa movimentação. Tá? Mas a gente tem essa questão do cross-platform. Mesmo aqui o engine estando igual, pessoal, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a conversão, tá? Essa é basicamente a diferença quando você está fazendo entre plataformas diferentes, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente trata isso aqui. Beleza? Checamos aqui, né? Percebemos que, né, as plataformas são diferentes e é isso mesmo, beleza? Agora a gente vai mostrar as table space. Pessoal, como eu falei, estamos saindo do Windows, né? Então eu vou aqui, ó, select, antes de fazer aquele lá, select, table space, name from DBA, table spaces. Não, tá, eu não entrei no PDB, né? Vamos entrar no PDB, alter session, set container, igual PDB 0. Tomei um susto aqui, achei que não tinha criado as table space, mas tem que entrar no PDB, né? Beleza, pessoal, as duas table spaces que a gente vai estar trabalhando, essa aqui, ó, TBS Data e TBS Index, são as duas table spaces que eu criei para a gente fazer essa demonstração, tá? Então, é elas que a gente vai estar movimentando. E aqui eu coloquei ela já, né? Checar a table space para quê? Né? Do caso aqui, chegar, ó, da DBA Data Files, para a gente saber onde estão os data files delas. Isso aqui a gente vai entender a importância disso aqui quando a gente for fazer a movimentação, tá? Então tá aqui, ó. Aqui está a localização dos data files. Porque a gente vai ter que levar, né? Na verdade, a gente vai ter que só saber, nesse caso que nem precisa, tá? Mas é importante vocês saberem, porque a gente vai tratar a conversão aqui baseado nesses caras, tá bom? Então, localização dos data files, depois checar os usuários, né? Por que checar os usuários, pessoal? Porque a gente precisa criar, eu vou executar aqui, a gente precisa criar, vou executar novamente, os usuários lá no destino, tá? Vou executar a sequência aqui só para ver tudo certinho, tá? Então, o que eu estou validando aqui, pessoal? Quais usuários existem nas table spaces que eu vou movimentar, tá? Porque, como eu falei, vou precisar criar eles manualmente lá no destino, beleza? Então, aqui, ó, tem um usuário chamado DBA cara de nada, owner, né? Que tem aqui um índice que está na IDX, uma tabela empregados que está na TBS Data e esse outro índice aqui na TBS Data. Tá? Tem uma outra tabela aqui, ó, eu até coloquei aqui, que essas são as duas tabelas que eu criei, tá? Dentro desse usuário. Tem essa tabela de endereços aqui, mas ela não está aparecendo aqui porque não tem nenhum registro dentro dela. Tá? Então, ó, se eu executar aqui, opa, copiou errado. Executar ali, ó, vocês vão ver que tem dados, né? Se eu vim aqui executar a de endereço, vocês vão ver que não tem dados, ó. Sem registro, né? Eu não inseri nada, tá bom? E aí lá ele não listou porque, né, não tem dados nela. Então, o que é o importante de observar? Que eu fiz aqui, ó, na DBA Segments, o owner, tá? Basicamente, quais usuários existem nessas duas table spaces? Eu preciso saber porque eu tenho que criar eles lá manualmente, tá? E aqui eu fiz as consultas também para vocês verem que os dados vão estar lá depois. Beleza? Então, a parte do usuário, checagem da parte do usuário. A outra parte, checar o char set, como eu falei lá na limitação, né? Precisa ser o mesmo, né?
ali ALUTF-8, beleza, vamos validar o do Linux. Vou executar aqui também. AL32 UTF-8. Tá, pessoal? Se não for o mesmo, o que vai acontecer? Aqueles caracteres estranhos, né? Que tem lá, que quando você está com um char7 diferente, ele vai gerar. Tá, pessoal? Tem a questão de se você estiver indo para um char7 que é um inferior ao do origem, que engloba o do origem, pode dar certo, tá, pessoal? É para dar certo, na verdade, né? Mas por precaução, pessoal, sempre façam dentro do mesmo char7, tá? Tomem esse cuidado aí para não ter nenhum tipo de problema, tá? Então o char7 é importante para essa parte. E aí, a última parte aqui que a gente vai validar, pessoal, é se é possível fazer o transportable, tá? Aqui na origem. O que é esse, né? Se é possível, pessoal. É basicamente a gente validar as dependências, tá? A gente está falando aqui da TBSpace TBS Data e TBS Index, beleza? O que seria a dependência, né? Eu tenho um índice aqui na TBS Index de uma tabela da data. Eu tenho uma chave estrangeira fazendo um apontamento, uma relação entre elas. É isso que a gente vai validar. Por quê, pessoal? Para a gente saber tudo que a gente tem que levar, né? Então, para não faltar objeto do outro lado, né? Aqui ele vai falar para a gente. E a gente vai estar usando essa package aqui, ó. TBMS, TTS, e aí a função transport set check. Tá? E aí as cláusulas TS list, vou estar listando a TBSpace, include constraints true. Tá? Se tem relações, existem dependências, ele vai validar. Tá? Então vamos lá. Vou só para executar a sequência, vou executar novamente aqui o connect do PDB. Vou executar essa consulta, esse package aí, né? E aí, ele vai fazer a execução, pessoal, e vai mostrar os resultados aqui, ó, na Transport Set Violations. Tá? Se houver alguma dependência dessa TBSpace com alguma outra, seja ela qualquer, ele tem que listar aqui, tá? Então vamos ver. Olha lá, ó. Um índice na TBSpace Data, forçando uma constraint lá na TBS Index. Ou seja, aqui aqui ele fala, ó, na tabela endereços eu tenho uma primary key que tem um índice que está lá na TBS Index. Então ele está me falando, ó, tem que levar ela também. Basicamente é isso, tá? Vou fazer também, ó, uma aqui da TBS Index, tá? IDX. Espera que não copiou. Beleza, vou fazer a validação também. Esperar ele finalizar. Vou fazer aqui, ó, set violations. Para a gente ver se existe relação também da index para data. Ou para qualquer outra TBSpace, tá? Eu estou falando da index para data aqui porque eu criei, né? Foi meio que de propósito, essa correlação para vocês verem aqui. Tá? O objeto, o esquema e os objetos do DBA cardinada também, tá bom? Então, eu criei de propósito, mesmo para vocês verem aqui e entenderem essas correlações, tá? E aqui ele listou mais duas violações, né? Aqui, uma FK, né? Entre empregados e endereços, certo? Porque endereços eu coloquei na TBS Index de propósito, tá? Só para vocês verem aqui a correlação, tá bom? E mais um índice, né? Aqui da tabela empregados, que está em data, que está no index, mas que tem um índice na TBS data. Tá? Eu inverti aqui, pessoal, só para vocês verem que existem as dependências, tem as correlações. Nesse caso aqui, pessoal, o que a gente tem que fazer? Levar as duas. Tá? Ou dar um jeito de pôr tudo em uma ou na outra. O que eu recomendo mais? Levar as duas. E aí, aqui, pessoal, eu reforço não, né? Levanto a ideia aqui da questão da organização, tá? Ó, enquanto eu explico, vou executar essa outra aqui, perceba que aqui eu tenho a lista, ó, da data e da index, tá? TS list, eu posso passar uma lista de TBSpaces, tá bom? E aí, pessoal, percebam, vou copiar, colar, a importância de ter organização, né? Se você tem mais de uma aplicação no seu banco de dados, criar uma TBSpace só para ela, limitar a utilização dos usuários daquela aplicação só na TBSpace, que é realmente importante para ele. E aí, você deixar tudo organizadinho, porque se você for usar essa técnica aqui,
e tiver as violações, pode ficar muito complexo, né? Ó, perceba que quando eu listo as duas, ele não tem nenhuma violação, né? Por quê? Porque é uma relação entre uma e outra, tá bom? Então ele não vai ter problema nenhum, tá? E aí, pessoal, fiquem atentos, tá? A organização aí é importante nesse caso aqui, né? Porque pode chegar ao ponto de você falar assim, nossa, tem muita table space, muito objeto perdido aleatório, não compensa. Então, se você tivesse manter a organização, isso aqui vai facilitar bastante. E aqui eu deixei uma consulta, pessoal, só para listar, por exemplo, né? Imaginem que o meu esquema principal é DBA cara de nada, né? E aí eu quero saber onde é que estão todos os objetos, em quais table spaces esse esquema possui objetos, certo? E aí isso vai me dar uma noção, né? De o quão, digamos assim, bagunçado está, né? Se ele tivesse lá em 6, 7 table space, aí é um problema, né? Um problemão, né? Porque é muito disperso, né? Então, ó, essa consulta aqui, ele vai listar todos os objetos desse esquema DBA cara de nada e aonde que eles estão armazenados. Best data. Tá? Aqui não está mostrando aquela tabela de endereço, pessoal, porque ele não tem dados. Tá bom? E isso é até um ponto a se levar em consideração, né? Porque se você tiver um objeto que não tem dados, ele não vai listar aqui, né? Porque não tem nenhum bloco alocado, nenhum segmento de bloco alocado. Ah, mas ele vai te falar, ó, que o DBA cara de nada tem dados no TBS Data, e se aquele endereço tivesse dados, ele estaria aqui, DBS Index, tá? Então é sempre importante observar esses detalhes, tá? Para não faltar objeto, tá, pessoal? Vai que você tem um objeto aí perdido em outra table space e que ele é relevante, né? Mas não tem nenhuma correlação. Essa checagem aqui ela não vai mostrar, tá bom? Então fiquem atentos a isso. Por isso que a organização é importante. Beleza, fizemos essa série de checagens aí, tá, pessoal? E vamos para o que interessa, né? Como eu falei, a gente vai estar movimentando o TBS Data e TBS Index, tá? E aí agora a gente vai para a parte de execução, de fato. Tá bom? Vamos executar aqui o Transportable Table Space. Beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, colocar as table space que a gente vai levar read only, né? Na origem. Vou executar o passo a passo aqui, né? Só para cumprir o script que eu montei, tá? Entrar no PDB ali, PDB 0. E vamos lá, a gente vai estar levando a TBS Data e TBS Index, né? O status dele nesse momento é online. A gente vai pôr elas como read only. Por que a gente põe read only, pessoal? Para ser consistente, tá? Se a table space tiver read write, pode ser que enquanto eu esteja fazendo o transportable, tenha gente alterando, manipulando ela. E se isso acontecer, pode haver inconsistência nos dados. Tá? Então, por isso a gente coloca ela read only. Tá? Ó, coloquei read only. Beleza? E aí o detalhe, né, pessoal? Vai fazer esse processo, vai por read only, vai ser somente leitura. E aí tem que observar se você pode fazer isso, né? No sentido de horário, tá? Ah, eu vou fazer isso no meio do expediente, vou ter que pôr read only. Você vai ter problemas, tá? Se alguém quiser manipular os dados, né? Insert delete update, não vai rolar. Tá? Mas quem quiser fazer sua consulta vai continuar executando normal. Então observem o melhor horário, tá? Bom, depois disso, fazer o export dos metadados na origem, tá? E aí o export dos metadados é você literalmente fazer um export, um XDP, tá? Vamos por partes aqui que eu já explico para vocês. Primeira coisa, vou estar criando aqui o diretório, tá? Um diretório chamado dumptt, e aí eu vou estar colocando nesse lugar aqui, ó. É uma pastinha que eu criei, que é essa pasta aqui, ó, canto esquerdo, tá? Só para armazenar ele. Beleza? Pode colocar onde você quiser, tá, pessoal? Isso aqui não tem nenhuma regra, não, tá? Vou criar aqui o directory, beleza, criado. Vou dar o grant de read write. Beleza, grant executado. E aí a gente vai para o XBDP, tá? O XBDP, eu estou usando aqui o system, apontando para o meu PDB 0, né? Eu tenho uma entrada no TNS para ele, tá bom? Por isso que eu estou fazendo dessa forma. Você pode fazer a entrada do jeito que você quiser aí, tá bom? Aí o dump file, coloquei o nome aqui, tá? Log file também, o nome que você quiser, directório dumptt e transportable table space, o nome das duas table space, listando as duas table space, ou todas as table spaces que você vai levar, tá, pessoal? Esse export aqui, com essa cláusula transport table space, pessoal, vou executar aqui e vou explicar, ele vai fazer só os metadados, tá? Ele vai levar só os metadados. E uma das coisas que ele não faz aqui é levar os usuários. Por isso que a gente
valida os usuários que existem nas Subspaces lá no início, tá? Porque uma das coisas que ele não faz é recriar os usuários. Por isso que a gente cria lá manualmente, tá? Então, vou executar. Tá, pessoal? XPDP normal aí, no Windows, tá? Deixa ele rodar aí. Assim que finalizar, a gente continua. Bom, pessoal, finalizou aqui, ó, o export dos metadados, tá? Se eu vir aqui na minha pasta, ó, aqui, ó, o export, beleza? Então tá aqui, finalizou. Qual que é a próxima etapa? Agora sim, pessoal, o pulo do gato, tá bom? Depois que você faz o export dos metadados, é a parte da conversão, tá? Converter a TabSpace da plataforma de destino, né? Você faz essa conversão na origem, falando que esses caras eles vão ser levados para um determinado destino que está em uma determinada plataforma, tá? Aqui eu coloquei novamente, né, a consulta da plataforma, tá bom? Não vou executar aqui de novo não, pessoal, que a gente já validou ali anteriormente, eu expliquei para vocês esse contexto, tá? E aí como é que a gente faz, pessoal? Olha só, a gente usa o RMAN para fazer o convert, tá? Olha que bacana. É um convert das TabSpaces, ó. Como é que é o comando, né? Convert TabSpace, o nome da TabSpace, to platform, a plataforma para onde ele vai, né? A plataforma de destino, né? A gente já viu que era essa, né? Linux x86 64-bit, tá? E o format para a gente dizer, né? Porque ele vai fazer uma cópia convertida para esse local aqui, ó, com essa nomenclatura, tá? Esse %u aqui é aquelas variáveis de substituição, né? Então ele vai gerar um nome lá, conforme for, eu vou mostrar para vocês quando ele finalizar, tá? Então, convert TabSpace, nome TabSpace, to platform, a plataforma que você está de destino, tá? E tem que ser uma das listas de suportados lá, tá, pessoal? Se não tiver lá dentro, não funciona. Aí o format, aonde ele vai gerar os arquivos convertidos, tá? Os arquivos de dados convertidos, tá, pessoal? E aqui da mesma forma, só que para TBSDX. Beleza? Vamos fazer então? Vou entrar no RMAN, tá? Aqui no meu caso, o RMAN Target, eu vou entrando com o usuário sys, e aí eu vou passar, pessoal, o TNS, tá? Para ir direto para o PDB. Tá bom? Então eu estou conectando direto para o PDB. Perceba aqui, ó, CDB win, PDB 0. Estou conectado direto no PDB. Por quê? Para ele já reconhecer as TabSpaces, tá bom? Beleza, vamos executar o comando? Vou executar aqui do primeiro. Convert TabSpace TBS Data para aquela plataforma, ele vai estar gerando aquele lugar ali. Beleza. Finalizou a conversão, tá? Perceba, ó. Ele pega aqui, ó, o data file origem, né? E fala, ó, agora ele foi convertido e tá com esse nome aqui, ó. Beleza, e aí ele gerou aqui até na pasta, né? Que é a pasta que eu coloquei. A pasta que eu criei aqui só para a demonstração, tá, pessoal? Então ele converteu. Vamos fazer a da outra, certo? Deixa eu copiar aqui. Beleza, fez a conversão, tá bom? E na mesma forma, ó, pegou aqui o data file da TabSpace DX, converteu e gerou nesse cara aqui, ó. E aí ele está aqui dentro, ele desconvertido, tá? Então, o %u lá, pessoal, ele gera com esse nome todo diferentão aí, tá? O nome do CDB, se não me engano é o DBID, o nome da TabSpace e aí alguns valores ali mais aleatórios, tá? Então, pessoal, fizemos a parte da conversão, tá? Isso aqui é de crucial importância, tá, pessoal? Essa aqui é basicamente, né, essa questão do cross-platform, tá? Do origem e destino ser sistemas operacionais diferentes, tá? É isso aqui que você faz quando você tem esse cenário, tá bom? E aí você faz essa conversão porque, né, são plataformas diferentes, principalmente se for o engine diferente, tá, pessoal? Então, se a plataforma ou engine, se é engine e plataforma, você faz essa conversão. Tá bom? Aqui nesse caso, pessoal, você poderia, não necessariamente você precisaria fazer, né? Porque o engine lá ele é igual, tá bom?
Mas eu estou mostrando aqui para vocês como é que se faz, porque se o Angel for diferente, é exatamente isso aqui que você vai fazer. Tá bom? Mesmo que o Angel seja o mesmo, pessoal, eu sempre recomendo você fazer a transformação, para evitar problemas de, na hora da importação, dele reclamar, o header desses data files aqui é de uma namespace, de uma plataforma diferente. Beleza. Vai lá e faz a conversão. Faz a conversão que já é garantida. Tá bom? Então, feita a parte da conversão. Depois disso, pessoal, é copiar tudo lá para o destino. Tá? Então, é fazer essa cópia e aí a gente trata lá. Aqui eu vou estar usando, pessoal, o WinSCP. Tá? Um recurso aqui que você consegue fazer transferência entre o Windows e Linux, só para facilitar a vida. Tá? Então, eu vou estar usando esses dois aqui, esse WinSCP. Pessoal, não importa como é que vocês vão copiar, tá? O objetivo é copia. Tá bom? Eu vou copiar aqui, vou pausar e aí eu já vou mostrar quando eu tiver finalizado a cópia, beleza? Bom, pessoal, copiou, tá? Copiei aqui, ó. Tá vendo aqui que apareceu os arquivos, tá? Como eu falei, como é que você vai copiar? Não importa. Do jeito que você achar melhor aí, tá tudo certo. O negócio é copiar, tá? Então, nesse momento, a gente não vai mais usar aqui o Windows, tá? Então, vou minimizar aqui, vamos ver se copiou. Aqui, vou ter aqui meu Linux. Tá aqui, ó, copiado. Tá bom? Copiei o logo ele também, mas não precisava, tá bom? Então, beleza, tá copiado, tá tudo certo. Fechou? Bom, aí, pessoal, próxima etapa. Depois de copiar. Posso copiar, voltar a namespace para read-write, de origem, tá? Que é a que tá lá no Windows, tá? Aí eu coloquei como observação, tá? Opcional, pois depende, né, do objetivo de quem está levando essa namespace para outro banco de dados, né? Por exemplo, se você estiver de fato movimentando e não quer que ele fique mais no Windows, beleza? Você não coloca ela read-write novamente. Se possível, coloca ela offline. E aí, se for o caso, dropa de lá, tá? Faz um backupzinho por garantia e dropa. Tá, eu estou só atualizando o teste, beleza? Volta para read-write. Estou fazendo uma movimentação aqui, uma cópia. Aí eu quero que ela fique read-write dos dois lados. Beleza, sem problema nenhum também. Tá bom? Eu vou fazer aqui, só para a gente seguir o nosso roteiro aqui certinho, tá, pessoal? Falei que eu não ia mexer mais no Windows, né? Mas aqui, ó, vou entrar aqui novamente. Vou entrar no PDB, certo? Vocês vejam que tá read only lá. Vou voltar para read-write, tá? Teve space alterada. Teve space alterada. Vamos validar o status. Tá lá, tudo online. Tá, pessoal? Então, né, essa etapa aqui vai depender, né, do que você está fazendo aí, por que você está fazendo essa movimentação. Beleza? Então, tá. Próxima etapa aqui, pessoal, criar os usuários. Lembra que a gente pegou os usuários? Né? Por isso que foi importante fazer aquela etapa. Tá? No meu caso, eu só tenho usuário da BH de nada. Antes de fazer a importação, pessoal, a gente tem que criar o usuário. Porque se a gente fizer sem importação, ele vai reclamar. Ele vai falar assim, ó, preciso desse usuário aqui. Cria lá. Percebeu que é um pouco contraditório, né? Porque ele sabe que tem um usuário, mas não extrai essa informação, né? Podia fazer isso para nós, né? Facilitar a vida, né? Então, vamos lá. Vou aqui fazer desse lado aqui da conexão, tá? Show PDBs. Vou conectar no meu PDB ali, agora no PDB 01. Certo? Estou lá, show PDB, estou conectado nele, e aí eu vou criar o usuário. Usuário criado e vou dar permissão aqui de Connect Resource para ele. Tá, pessoal? E aqui você vai ter que criar todos os usuários listados naquela checagem que a gente fez lá. Tá? Todos os usuários que existem. Beleza? E aí, agora, a parte de importar, pessoal, a parte de importar os metadados no destino. Agora sim a gente vai trazer a namespace para o lado do Linux aqui, tá? Aqui para o destino que é Linux. Tá? E aí a gente vai fazer um import, tá? E aí eu vou fazer aqui primeiro, né? Criar o diretório, /1/Oracle, né? Que é onde está o meu dump. Tá bom, pessoal? Não vou mudar de lugar não, vocês coloquem onde vocês quiserem aí, mas vou deixar aqui no home mesmo, tá? Coloquem no lugar que tem espaço aí, dependendo do tamanho. Deu o grant, tá? E aí agora o pulo do gato, né? Fazer o import, tá? E aí como é que funciona, né? O impdp, system/oracle, né? Aí eu estou apontando para o PDB, tem um TNS ali também configurado, tá? O dump file,
Tá? Vamos conferir se é esse nome mesmo. BD01, transporte, tá, é o nome mesmo, tá certo. Log file, o log dele, tá? O diretório dump.tt e aí, ó, transportable data files, que aí é os caras já convertidos, tá, pessoal? E aí eu vou movimentá-los lá para onde está o meu PDB, tá, pessoal? O diretório do PDB, né? Se for SM, pode ser também que seja aí você vai diferenciar e tudo mais, tá bom? Por quê, né? Para não deixar aqui no barrão barrórico, né, pessoal? Vamos deixar no lugar certinho, né? A organização, lembra? Então eu vou movimentá-los para esse diretório aqui. Eu já coloquei porque eu sabia que é nesse lugar, né? Então, ó, se eu vier aqui e cd esse cara, vocês vão ver que é onde estão os datafiles do meu PDB, tá? Para cá que a gente vai trazer, beleza? Então, vamos fazer pode ser um ECP, um MV, tá, pessoal? De todos os datafiles, ó, para aquele lugar, beleza? Perceba que eles sumiram ali. Se eu vier aqui, ó, tá todo mundo aqui dentro, beleza? E aí o comando, né, transportable table space, você tem que listar todos os data files. Ó. Perceba que tem 4, né, entre aspas, separados por vírgula aqui, ó. Vírgula, aspa, vírgula, aspa. Beleza? Deixa eu só conferir, porque eu acho que o nome ali vai estar diferente, porque, né, eu fiz o teste antes e provavelmente deve ter mudado o nome. Mudou mesmo, tá? Então eu vou copiar aqui, ó, o nome dele, tá? Ficou um pouco grande, né, mas não tem problema não, tá, pessoal? Ó, vou copiar aqui no lugar do primeiro, ó. Beleza, vou pegar o segundo aqui, vou copiar, o segundo está aqui, aqui na table space data, tá? Beleza, agora na table space index, copiei ali, o outro está aqui, ó, começa ali e termina ali. Tá, os nomes têm que estar corretos, tá, pessoal? Porque senão ele vai reclamar falando que não achou esses arquivos, tá? Então, coloquem o nome certo, tá? Então, nome aqui, pá. Beleza? Então, eu estou no ponto. Estou no gatilho aqui para poder fazer a execução, tá? Vou fazer aqui do lado de cá. Certo? E aí agora vai fazer o import, tá, pessoal? Fazer o import, se tudo estiver certo, ele vai importar. E essa table space vai ficar disponível agora nesse banco aqui do Linux, tá bom? Então, copiar, colar, deixa ele iniciar aí, fazer a execução, finalizar, a gente continua. Olha lá, pessoal, finalizou o import, certo? Se tiver alguma inconsistência, ele vai listar aqui agora. Lista aqui para você, tá bom? Se ele não estiver achando os arquivos, se os usuários não foram criados, ele vai apontar aqui nesse momento, tá, pessoal? E aí sim, tá, pessoal? Nesse momento nós temos, então, aquela table space que estava lá no Windows, agora no Linux, tá, pessoal? Então, temos aqui já o Transportable Table Space finalizado. Neste ponto, ele está finalizado, tá, pessoal? Feito com sucesso, tá? As próximas etapas é colocar a Table Space read only, read write, e checar os dados, né, que a gente trouxe, tá bom? Então aqui, ó, colocar Table Space read write aqui no destino. Então vamos lá. Vou limpar a tela aqui, ó. Vou entrar no banco, vou entrar no PDB. A gente trouxe ela para o PDB01, né? E aí vamos validar. Ó. Vocês percebam que ele vem como read only, certo? E aí agora colocar ela como read write. Read write. Read write. Vamos validar o status. Tá lá. Então, pessoal, temos aqui o table space, Transportable Table Space feito com sucesso, tá? E aí, por fim, para validar tudo, tá? Ver onde estão os data files. Vamos aqui na sequência novamente. Estou pegando ali onde estão os data files das minhas duas table spaces, já percebam, né? Tá lá naquele caminho, né? Que eu apontei, né? Que a gente criou. Aqui, ó. Criou não, né? Do PDB, certo? Validar também os objetos, na DBA segments das duas table spaces. Tá, ó, DBA coordenada empregados, tabela, tem um índice, tem mais um outro índice, tá? Novamente, a tabela endereços não está aqui porque não tem um bloco alocado, tá? Mas o metadado veio.
Bom, aí por fim, né, se você quiser fazer o ajuste da TabSpace, né, como eu falei, a organização, né, pessoal? Pegar o usuário e dar a cota para ele só nas TabSpaces que são relevantes, ou, né, dar um unlimited para pegar todos, né, mas assim, questão de organização, olha lá, dá a cota só aonde realmente esse cara precisa, tá? Justamente para evitar aquela dispersão de objetos que pode ter aí, tá? Feito isso, vamos ver, ó, DBA cardinado empregados, tá lá, todos os registros, e aí endereços, não tem nenhum registro, mas ela existe, né? Porque se não existisse, ele falaria que a tabela não existe. Beleza, pessoal? Então, ó, fizemos todo o processo aqui de Transportable TabSpace entre plataformas diferentes, tá, pessoal? E aí eu reforço aqui o pulo do gato, ó. A parte de conversão, tá? Observar muito bem essa etapa aqui e fazer a conversão para o destino correto, tá? E lembre-se, só é possível fazer a conversão para as plataformas suportadas, tá bom? Não tem como fazer, sei lá, eu vou brincar aqui, né? Eu quero levar do Windows para o Ubuntu. Pessoal, não tem muito não, não vai dar muito certo não, tá? Então atente-se à plataforma que vai dar tudo certo. Beleza, então fizemos aí, pessoal, todo o processo de Transportable TabSpace cross-platform. Nesse exemplo aqui a gente usou de um Windows para o Linux, tá, pessoal? Se for alguma daquelas plataformas lá suportadas, tá? Vai ser da mesma forma, a diferença é que você vai estar pondo o nome da plataforma da qual você está indo, tá? De destino. Beleza? Então é isso, pessoal. Então é isso, pessoal. Vimos aí, né? Como é que a gente faz o Oracle Transportable TabSpace entre plataformas diferentes, né? Cross-platforms. Tínhamos um HTTPD instalado no Windows, um no Linux. E aí fizemos aí o Transportable TabSpace entre esses caras, né? Mostrei para vocês o passo a passo, o que tem que ser levado em consideração e como é que a gente finaliza tudo. Beleza? Então se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, me ajuda aí, fortalece o conteúdo. Se inscreve, curte, comenta, compartilha. Aciona o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Esse fortalecimento aí de vocês ajuda bastante o conteúdo a chegar aí a muitas pessoas, beleza? Então conto com a força de vocês. Então é isso, beleza? Então valeu, falou, até mais, pessoal.